Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Pensando Direito, aqui na sua TV RVC, toda terça-feira, às 21 horas. E também no meu canal do YouTube, canal Pensando Direito, segunda-feira, às 20 horas e 30 minutos. No programa de hoje, o tema é muito sério, é muito importante e vem sendo debatido demais na parte da doutrina, na jurisprudência, entre empregado, entre empregador, que é a portaria número 620 do Ministério do Trabalho e Previdência. Essa portaria foi publicada no dia 1º de novembro de 2021. E o que é que fala essa portaria? Ela trata do tema vacinação Covid justa causa. E como convidado eu trago meu querido amigo, o doutor André Luiz Queiroz Esturaro. Meu amigo, ele é advogado, ele é professor, ele é presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas da Bahia. André, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. É um prazer poder conversar aqui contigo. É um prazer enorme estar aqui conversando com você, colegas de muito tempo, né? E agora fico feliz de estarmos aqui nos reencontrando para debater um tema tão importante, pensando direito. Antes de começar aqui as perguntas para o meu convidado, eu queria deixar claro para você que está em casa, para você que está acompanhando aqui o nosso programa, que o nosso debate aqui é meramente jurídico, tá? As considerações que serão aqui abordadas serão considerações estritamente jurídicas. Show? Nenhuma consideração aqui sobre o tema, sobre o aspecto político, partidário ou ideológico, porque aqui no nosso programa nós falamos de direito. Show? Então vamos lá. Meu querido André, antes de mais nada, será que você poderia explicar para o público o que é uma portaria? A portaria, né, ela pode ser considerada como o ato pelo qual um dirigente ou uma autoridade ela se comunica oficialmente com os seus servidores, com aquelas pessoas que estão sob a sua coordenação, sob sua autoridade. Então, a gente pode dizer que a portaria ela é dentro da classificação dos atos jurídicos, ela é considerada como um ato ordinatório, diferentemente dos atos normativos. Os atos administrativos eles podem ser classificados dessa forma, como atos ordinatórios, atos normativos. Os atos normativos seriam aqueles que expediriam um comando, né, uma norma, né, uma regulamentação, por assim dizer. Logo, a portaria ela não tem, tradicionalmente, dentro da doutrina tradicional do direito administrativo, ela tem meramente esta função de ser aquele instrumento através do qual uma autoridade ela se comunica oficialmente com aqueles que estão subordinados a ela. Então, a portaria ela é um ato administrativo, não é um ato normativo do ponto de vista técnico e jurídico. Outra dúvida também que é recorrente, André, é o seguinte: portaria e lei são a mesma coisa? A portaria, como eu disse, ela é um ato administrativo, ela é um veículo de comunicação entre o administrador público, entre o gestor público, entre a autoridade pública e os seus subordinados. Ela, a rigor, não vincula sequer terceiros que não estejam vinculados àquela esfera de atuação de determinada autoridade. Ela é muito mais um ato do ponto de vista interno do que propriamente um ato do ponto de vista externo. Logo, ela difere da lei porque a lei, ao contrário, ela tem um caráter geral, ela tem um caráter amplo e impessoal, ela se dirige às pessoas como um todo. Obviamente que podem haver leis específicas que se destinam a regular algumas relações bem particulares, mas ainda assim ela vai se aplicar à coletividade, vai se aplicar aos cidadãos como um todo. Então, é muito diferente da portaria. Eu lhe diria
para concluir que a lei ela tem autoridade. A portaria, ela, na verdade, não possui autoridade no sentido de comando. Ela é muito mais um veículo de comunicação, né, entre um administrador público, uma autoridade e os seus subordinados, como eu lhe disse. Então poderíamos dizer que uma portaria regulamenta uma lei? É isso? Nem assim, Fernando. Na verdade, a portaria, do ponto de vista técnico, ela não tem esse caráter regulamentar. Mesmo em se tratando de um ato ministerial, ela não teria essa característica. Normalmente, nós vemos algumas regulamentações, mas de forma muito restrita, né, da legislação, nas chamadas instruções normativas, né, que são orientações, meramente orientações. Né? Ela mais ou menos explica como deve ser, né, o comportamento da pessoa, do servidor público, para a aplicação da lei. Não exatamente uma regulamentação. Ela poderia ser meramente, né, uma orientação. Nós poderíamos até dizer que essa portaria, já que a gente está se referindo a, na verdade, vamos conversar sobre a portaria 620, ela poderia, no máximo, orientar como os servidores do Ministério do Trabalho, especificamente, inclusive, aqueles que atuam com a fiscalização, né, do trabalho das empresas, como eles deveriam se comportar para aplicar determinada legislação. Então, ela não pode gerar obrigações, né, ela não pode criar direitos, né? A portaria ela definitivamente não tem essa finalidade, até porque não seria um ministro de Estado a autoridade com competência constitucional para estabelecer, né, uma imposição que só pode acontecer através da lei. Então, assim, uma portaria quer dizer que ela não pode criar normas de caráter geral, nem tampouco sobre regras de direito do trabalho. É isso? Exatamente, Fernando. A portaria ela não poderia, pelo tipo que é, né, do ponto de vista técnico, a tipologia da portaria, ela já impede que esse expediente seja utilizado para instituir direitos ou obrigações. Né? Ela não caberia de forma alguma. A portaria não pode definitivamente tratar desses assuntos como está sendo tratado na portaria 620. E será que existe alguma hierarquia entre lei e portaria? Olha, nós poderíamos até dizer que sim, mas, na verdade, a portaria, como ela não é, né, ato normativo, ela não se insere dentro daquela chamada pirâmide, né, da hierarquia normativa que nós estudamos lá nos primórdios, né, nas aulas da faculdade, porque ela não tem conteúdo normativo, mas evidentemente que ela está abaixo da lei. Ela não tem, né, nenhuma, digamos assim, nenhum potencial normativo. É isso que eu gostaria de deixar bem claro. A portaria ela não tem potencial normativo. Né? Então, nesse sentido, a gente poderia dizer sim, a lei, do ponto de vista normativo, ela está acima da portaria. Então, peraí, eu fiquei agora numa certa dúvida, porque é o seguinte: e se uma lei falar de forma diferenciada de uma portaria, o que devemos cumprir? A lei ou a portaria? Sem dúvida, a lei. E eu diria mais, nós poderíamos pensar, poxa, mas eu sou vinculado a esta autoridade, não é? O ministro baixou essa portaria. O que eu devo fazer? Né? Se eu tenho que cumprir também os atos, né, do meu superior, as ordens do meu superior. Ora, a própria lei também ela diz que ninguém está obrigado a cumprir, né, a fazer aquilo que a lei não prevê. Né? Ou seja, você está autorizado previamente pela lei a não cumprir ordens ilegais.
como a portaria não é norma, ela seria a ordem, né? Então você estaria autorizado a não cumpri-la. Mas a gente vai ver que, no caso da portaria 620, ela sequer se dirige aos servidores, né? Ela vem com um texto como se fosse o ministro se dirigindo à população, né, como um todo. E isso é totalmente descabido. Do ponto de vista técnico, inclusive, é totalmente descabido. Agora, André, pergunta que o pessoal de casa aí tá irrequieto, tá mandando fazer para você. E se existir uma decisão judicial, por exemplo, uma decisão do STF, que trate do mesmo assunto, porém de forma diferente, o que devemos seguir? A decisão do STF ou a portaria? Vamos lá. Considerando que a decisão, né, as decisões dos tribunais superiores, principalmente, elas terminam produzindo efeitos que vão, né, além daqueles processos em que elas são proferidas, no caso das ações diretas de inconstitucionalidade, das ações diretas de constitucionalidade, das reclamações constitucionais, né, das ações por descumprimento de preceito fundamental, todas essas decisões de tribunais superiores que têm repercussão geral, elas devem realmente seguir. Quando não forem súmulas vinculantes, né, ainda assim, elas devem nortear a conduta dos cidadãos e das próprias autoridades. Então, nesse caso, o entendimento dos tribunais superiores, né, até por ser fonte de direito, no caso, a jurisprudência, elas devem ser seguidas em relação a uma portaria como esta. Por quê? Porque vamos para uma situação prática. Um fiscal do trabalho, um auditor fiscal do trabalho, vai à minha empresa e me autua porque ele verificou que eu despedi um empregado que não se vacinou, por conta disto, inclusive, né? Então, ele aplicaria uma multa, né? Eu iria fazer a minha defesa administrativa, provavelmente dentro do âmbito do Ministério, minha defesa não valeria, esse auto de infração seria mantido, eu iria, então, procurar anular este auto de infração judicialmente. Óbvio, né, que o magistrado, o juiz, deverá, provavelmente, reconhecer que tem primazia aquela orientação, né, emanada da alta corte, né, constitucional do país, e, então, anular este auto de infração, ou seja, fazendo prevalecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal. André, uma situação assim que eu acho que é bem complexa para os empregadores é o seguinte: diante dessa divergência de posicionamentos, o que esses empregadores devem seguir? Será que eles devem cumprir a portaria, aplicar a lei ou as decisões do STF? Explica para a gente aí. Bom, Fernando, essa é uma pergunta interessante, porque o empregador ele é um ser, antes de mais nada, pragmático, né? Então, ele vai terminar seguindo aquilo que objetivamente for mais conveniente para ele naquele momento, né? Ou seja, isso vai me causar um problema, então eu vou seguir, mesmo que isso esteja errado. Isso é comum, né, na atividade empresarial, pela dinâmica dos negócios. Bom, eu queria lhe dizer que acho, né, é que, como essa portaria ela não tem sustentação jurídica, né, e quem está dizendo isso é um advogado que, tradicionalmente, atua defendendo mais trabalhadores do que empregadores, eu lhe diria que o empregador, né, o empresário, ele está legitimado a resistir, não cumprir essa portaria, né? E, claro, ele vai eventualmente poder sofrendo uma fiscalização e poderia vir a ter algum problema, mas que tranquilamente ele exercendo o direito de defesa dele, um auto de infração que fosse aplicado a ele,
nessa circunstância, ele não teria sustentabilidade, né, no plano judicial, porque ele estaria realmente contaminado pela ilegalidade, né, inclusive do ponto de vista formal, né, desta portaria 620. Então, eu diria que os empregadores deveriam, inclusive, resistir e acredito que entidades de classe, né, provavelmente deverão ir aos tribunais para discutir a constitucionalidade desta portaria. É interessante, você fala em não cumprir a portaria, mas ele poderia se embasar em algum dispositivo legal ou apenas nas decisões do STF para deixar de cumprir essa portaria? Onde é que eu quero chegar? Primeiro, vamos então partir para a análise da própria portaria em si. Primeiramente, do ponto de vista formal, ela é uma portaria inconstitucional, ou seja, ela não pode ser utilizada como fundo de direito, como base jurídica para qualquer tipo de conduta, haja vista que a matéria que está sendo, né, sobre a qual ela versa, é uma matéria que está vinculada à lei federal, né, lei ordinária, inclusive, né, conforme dispõe o artigo 22 da Constituição, né, competência da União, né, do poder legislativo. Então, nesse sentido, essa norma ela não é essa portaria, a gente está até equivocadamente chamando ela de norma, mas esta portaria ela não tem, né, ela não pode ser utilizada como, né, como base jurídica, como fundamento de qualquer, né, conduta ou de qualquer determinação ou deliberação. O que eu acho que o empregador deve, né, e a questão que a gente deve trazer aqui é correta juridicamente ou não, né, a despedida por justa causa, né, daquele empregado que recusar-se à vacinação, ou seja, a falta da vacinação, a recusa à vacinação é motivo para caracterização da falta grave. Esta questão já é mais complexa, né? E eu lhe diria que tenho assim um ponto de vista muito delicado com relação a isso, porque eu acho que a gente passeia aí num terreno onde eu lhe diria ambos têm razão, né? E acho que a gente pode aprofundar um pouco mais sobre isso. Não saia daí porque ainda temos muita coisa para conversar, hein? A gente volta já já. Estamos de volta aqui com o nosso programa Pensando Direito, hoje conversando com você sobre a portaria 620, com meu querido amigo André Sturaro, direto da Bahia, para você aí de casa. Mas vamos lá. André, me diga uma coisa. Agora que nós já sabemos o que é uma portaria, então, de uma forma geral, explica aqui para o pessoal de casa do que se trata essa portaria 620 do Ministério do Trabalho e Previdência, que foi publicado no dia 1º de novembro de 2021. A portaria 620, ela basicamente, o conteúdo dela determina, né, que seria proibido, né, na contratação de um trabalhador ou na manutenção do seu contrato de trabalho, exigir qualquer documento que impusesse uma discriminação, né, na contratação ou na manutenção do trabalho, especialmente, né, no que se refere à exigência de comprovante de vacinação, certidões negativas, de reclamação trabalhista, exames, né, atestado de gravidez,
né, ela, na verdade, traz no bojo dela, né, algumas proibições que já existem, né, como a da exigência do atestado de gravidez, por exemplo. Né? Mas a finalidade dela é dizer que ninguém pode ser despedido ou deixar de ser contratado por não ter se vacinado. Esse é o objetivo principal, né, da portaria, que, a meu ver, né, está equivocado. Seja porque o ministro não pode expedir esse tipo de norma, seja porque nós precisamos avaliar com mais cuidado, mais atenção, inclusive, às vezes, caso a caso, né, a possibilidade ou não da exigibilidade da vacina, veja, para manter ou admitir alguém em determinado emprego. É sobre isso que a portaria versa. Olha só, o artigo 1º, em seu parágrafo 1º da Portaria 620, diz o seguinte: ao empregador é proibido, na contratação ou na manutenção do emprego do trabalhador, exigir quaisquer documentos discriminatórios ou obstativos para a contratação, especialmente comprovante de vacinação, certidão negativa de reclamatória trabalhista, teste, exame, perícia, laudo, atestado ou declaração relativo à esterilização ou ao estado de gravidez. Beleza? Agora, quanto à parte final desse parágrafo, nenhuma polêmica, né? Não é verdade mesmo? Uma vez que a jurisprudência e a nossa doutrina já proíbem a exigência de comprovante de gravidez, correto? Perfeito, né? É isso que a portaria diz, né? E, para mim, a grande questão e a polêmica estaria no seguinte: é possível não, né, exigir isso? Esse é, é o grande debate. Eu quero até lhe dizer, Fernando, que, para mim, o problema não está no exigir o atestado ou exigir o exame. Né? No caso da empregada gestante, por exemplo, só para a gente ilustrar com a outra situação, né? Mas a comparação ela é até pertinente. Eu sou dono de um hospital e vou admitir um técnico de radiologia que vai trabalhar com radiação ionizante. É uma trabalhadora, uma técnica em radiologia. Eu devo ou não saber se ela está grávida? Porque ela não pode trabalhar em estado gravídico, ela não pode se submeter a esse tipo de radiação. Então, neste caso, saber ou exigir o atestado não é o ilícito. O ilícito não está aí. O ilícito está em exigir o atestado para impedir o acesso quando ele não é vedado. Esta é a grande questão. Então, transpondo esse exemplo, né, a pergunta é: na atividade empresarial que eu desenvolvo, é indispensável que o meu empregado ele esteja vacinado? Essa é a grande pergunta, né? Então, para a atividade da empresa. Veja, isso implica em várias questões, porque nós vamos discutir aqui, você sabe, né? Eu acredito que, inclusive, você vai me perguntar sobre isso, mas há uma obrigatoriedade, né? A vacinação ela foi considerada obrigatória por lei, inclusive com alguns pronunciamentos do Supremo, né? Mas não se discute quanto a isso. Agora, quem é o destinatário dessa obrigatoriedade? Quem pode ser o juiz, né? Ou aquele que vai fazer a cobrança dessa obrigatoriedade? É o empregador, esta pessoa? Esta é a grande questão, né? E aí, eu, particularmente, acho que, em alguns momentos, a depender da atividade, esta exigência, né, ela não seria impeditiva da contratação ou da própria manutenção do emprego. Embora possa eu lhe dizer
que, dentro da minha empresa, eu de tudo farei para que os meus empregados, né, eles se vacinem, né? Eu posso, inclusive, dizer, não quero aqui alguém que não tenha vacina, só que eu não posso despedir, né, o meu empregado por causa disso. Talvez não admiti-lo é uma liberdade minha, sim, né? E a gente vai talvez discutir aí por quê. Agora, meu amigo, é o seguinte: o ponto crucial e que vem gerando grandes debates é a proibição do comprovante de vacinação. Essa proibição tem algum respaldo legal? Será que cabe a uma portaria do Ministério do Trabalho tratar desse tipo de assunto? Respondendo do fim para o começo, não cabe a uma portaria tratar desse assunto, né? E como eu já vinha tocando no assunto aqui com você, a obrigatoriedade da vacinação existe. A lei, né, a lei 13.979, ela diz que a vacinação é obrigatória. Então, quando a lei diz isso, quem é o destinatário da lei neste caso? Primeiro, o poder público, né, que tem que dispor, ofertar, né, promover a vacinação. O outro é o cidadão, né? É o cidadão brasileiro, o residente no Brasil. Ele também tem que se vacinar. Né? Essa é a disposição, né, legal que está em voga hoje. Né? E, dessa forma, o que acontece é que não há, e aí é onde está talvez a grande controvérsia em relação a essa obrigatoriedade na relação de emprego. É que não há na legislação nenhuma sanção para o caso de alguém não se vacinar. O administrador público, o gestor que não promover a vacinação, sim, ele está praticando um ato de improbidade administrativa, ele está descumprindo a lei que é dirigida a ele. Mas o cidadão que não se vacinar, né, não há, em princípio, né, uma lei que aplique uma punição pela ausência da vacinação, como algumas leis prevêem. A percepção do salário família, por exemplo, né, ela exige como contrapartida para a manutenção, para, né, o pagamento e manutenção do pagamento do benefício, ela exige a comprovação da vacinação. Está aí uma demonstração de que pode ser exigido. E a pergunta é, dentro da relação de trabalho, há esta obrigatoriedade? Me parece que não. Né? Existe até, eu estudando um pouco para conversar com você aqui hoje, eu até fui buscar na CLT, mas eu não localizei esse dispositivo. Há uma disposição que fala em determinadas situações da possibilidade do empregador exigir, né, o cumprimento de regras de segurança do trabalho, sob pena de cometimento de falta grave. Mas não me parece que é o caso da vacina, especificamente, porque a vacina em si, ela, ela não gera uma insegurança na realização da atividade. Ela pode, né, mas você pode dizer, bom, mas você pode trazer, né, o sujeito contaminado, ele transmitindo essa doença para outros. Mas isso acontece com outras doenças também. Né? Nós estamos aí vivendo um surto, né? Vivemos um surto que está se arrefecendo, mas essa doença vai continuar. Daqui a 10 anos, a gente vai falar, né, do coronavírus como a gente fala da gripe. Né? E nem por isso, quem está gripado deixa de ir para o trabalho e muito menos é despedido, né, por justa causa, por causa disso. Inclusive, lembre, a Covid, ela tem um tempo de duração. O sujeito, ele adquire a doença, depois o vírus vai embora, ele fica bom. Então, ela não é uma doença permanente para o resto da vida, hereditária, né? Não é uma doença para o todo e sempre. Né? Então,
me parece que há um excesso aí quando se coloca essa condição de falta grave, né, pura e simplesmente, né, sem que você faça uma verificação mais profunda da relação de trabalho em específico, né, e não de modo geral. Para mim, é isso que precisa ser aprofundado caso a caso para a gente verificar. Você até já, para mim, você já respondeu, mas apenas para deixar claro aqui para os nossos telespectadores, a Lei 13.979 de 2020, no seu artigo 3º, inciso 3º, a linha D, ele trata da vacinação compulsória. E aí, meu caro André, como é que fica essa portaria diante da compulsoriedade da vacinação, de acordo com essa lei? Eu entendo que a vacinação, a lei determina a vacinação para se dirigindo ao administrador público, né, ao dirigente, ao governante, tem que promover as condições para a realização da vacinação e ela se dirige à sociedade, né? Porém, ela é uma lei, se a gente fosse ingressar pelo direito penal, a gente diria que ela é uma lei penal em branco. Ela não possui uma sanção pela não, né, pela recusa à vacinação pelo cidadão. Esta é a grande questão em que eu me coloco, né? Eu me vacinei, né, e me vacinarei sempre, né? Estou, inclusive, doido para que chegue a terceira dose. Mas, e eu, particularmente, cidadão André, não vejo com bons olhos aquele que não quer se vacinar. Porém, há um limite em que nós temos que nos ater para o seguinte: quais são as consequências, né, legais dessa não vacinação? Há, né, uma sanção em relação àquele que se recusa à vacinação? Não. Eu não vejo, né, a punição neste caso. E esta norma, né, ela é uma norma ditada pelo Estado, não é uma norma regulamentar da empresa, né? Você pode dizer, não, a minha condição aqui é a vacinação. Eu lhe diria, o empregador ele pode, no meu entendimento, recusar a admissão de um empregado que não queira se vacinar. E lhe diria que ele também pode, né, ele não pode exigir, por outro lado, que aquele que está trabalhando com ele não se vacine. Mas ele pode querer ter no seu quadro apenas trabalhadores que estejam vacinados. Eu, particularmente, defendo essa possibilidade. Você vai dizer, e aí? Então, ele pode exigir? Eu lhe diria que a gente incidiria aí numa situação bem incomum no direito do trabalho, que é a situação de culpa recíproca, né? O empregador ele quer impor a vacinação, que está com base na própria lei, não na portaria, mas com base na lei, com base na segurança dos seus trabalhadores e dos seus clientes, né? Com base em que, na própria segurança do próprio empregado que não está vacinado, porque vamos dizer que ele tem um restaurante e ele vai receber clientes, não vai exigir o atestado de vacinação, né? Não existe essa obrigatoriedade, ele vai dizer, poxa, eu não posso recusar um cliente. Chega lá um cliente que está contaminado com Covid, aquele trabalhador que não se vacinou, ele está, né, potencialmente vulnerável, muito mais do que o que já tomou a vacina. Então, aquele trabalhador não vacinado, se adquiriu Covid, poderá arguir a ocorrência do acidente de trabalho, né, por equiparar, né, a doença ocupacional equiparada a acidente de trabalho. Então, ora, eu como empregador, tenho a obrigação de tentar impedir que este risco aconteça. Mas eu estou lidando com a liberdade também do indivíduo. Então, neste ponto, eu acho que, né, para a gente ter um ponto de equilíbrio, como dizia o professor Rodrigues Pinto, a liberdade, né, ela é aquele poder de agir
de acordo com, né, as normas pré-existentes estabelecidas dentro de um determinado entorno ou contorno social. Ora, nós temos uma legislação hoje que diz que a vacina é obrigatória, mas não impõe sanções por isso. Então, eu acho que o empregador, neste caso, né, numa situação dessa, eu veria aí, né, se tivesse de decidir sobre isso, eu veria esta como uma situação de rescisão por culpa recíproca. Né? Os dois estão, né, na verdade, contribuindo para a extinção do contrato de trabalho. Eu não quero manter alguém que está exercendo, de certa forma, o seu direito, mas pondo em risco o outro, né? E eu também não quero, né, abrir mão do meu direito e estou colocando outros em risco. Então, me parece, né, que a gente pode construir, do ponto de vista jurídico, a conclusão de que essa seria uma hipótese de culpa recíproca para a extinção do contrato de trabalho. Você fala, né? Percebi aqui que você fala muito na questão da liberdade do indivíduo de se vacinar ou não. Mas eu gostaria de saber de você o seguinte: a liberdade desse indivíduo, ela é absoluta? Agora, outra coisa, você diz que falta uma sanção na lei para aqueles casos em que o empregado se recusa a se vacinar. Mas quando o STF decidiu nas ADINs, ele trata da possibilidade de restrição de alguns direitos. Não é verdade? O que é que você diria sobre isso? Fernando, eu entendo o seguinte, volto àquele meu ponto de vista, né? A lei ela ainda não estabeleceu ainda, né, sanções. O STF me parece que quando diz, né, sobre a possibilidade de estabelecer sanções, ele está pensando no futuro, né? Exatamente na perspectiva de futuramente, né, virem regramentos estatais, né, de fontes competentes e legítimas, não a portaria, né, no caso, uma lei que viesse e impusesse sanções ou restrições de direitos àqueles que não se vacinassem. Eu, particularmente, sou altamente favorável a que essas restrições existam, mas é preciso que elas existam. Né? Eu não concordo particularmente com, embora compreendendo, né, a boa-fé, o pensamento na perspectiva, né, da coletividade, por exemplo, do TST, ao dispor que pratica falta grave o empregado que recusa-se à vacinação, né, eu particularmente acho que, embora eu até desejasse que isso acontecesse, né, mas eu acho que ainda falta, né, a base jurídica normativa para aplicar esta punição. Esta a minha ressalva nesse momento. Né? Então, por isso, eu hoje, né, defenderia a impossibilidade do reconhecimento de falta grave com relação à vacina. Eu lhe diria assim, eu até concordo com o pensamento do ministro, mas discordo, né, da conduta que ele adotou para fazer valer o seu desejo ou o seu ponto de vista. Ele deveria ter encaminhado um projeto de lei ou pedir ao presidente da República que edite uma medida provisória dispondo sobre isso. Estaríamos aqui discutindo de uma forma completamente diferente, inclusive dizendo, olha, agora está se cumprindo aquilo que o Supremo disse que seria possível. Então, digamos assim, é o meu ponto de vista apenas, ele é muito mais do ponto de vista formal do que substancial. Eu sou favorável à exigibilidade da vacina, mas acho que ainda o ordenamento jurídico ele não está completo para isso, e precisa ser completado. Né? É isso que eu acho que eu preciso dizer para que não seja até contraditória a minha posição, ser contrário, né, ao ato que o ministro praticou, mas, na verdade, ser favorável ao que ele pensa,
né, lá. Né? Eu acho que ele deveria, né, desculpe, o ministro, na verdade, ele acha que não deve haver a despedida, né, mas eu acho que deve haver. Falta é o regramento, entendeu? Então, se falta, não é ele, ministro, quem vai dizer você pode ou você não pode. Quem vai dizer é a lei, não o ministro, ou os tribunais, né, num segundo momento. Não saia daí porque ainda temos muita coisa para falar sobre a Portaria 620 do Ministério do Trabalho. A gente volta já já. Estamos de volta aqui com o nosso programa Pensando Direito. E aí, será que eu, empregado, posso me recusar a apresentar o comprovante de vacinação? Será que eu tenho liberdade para isso? Será? Então me responda aí, meu querido André. A liberdade individual, será que ela deve prevalecer sobre o interesse coletivo? Eu acho que ela não deve prevalecer. Né? A liberdade ela individual, salvo raríssimas exceções, né? Mas em que a gente poderia discutir, não, neste caso aqui, a liberdade individual deveria prevalecer se no conceito e no conjunto, né, ela abarcasse o próprio interesse coletivo. Né? Mas a gente não poderia dizer, olha, um cidadão, né, simplesmente poderá deixar de se vacinar porque, e com isso ele, para preservar o seu direito, né, colocando em risco todo o restante da população brasileira. Mas não é disso que nós estamos falando, mas ele gera um potencial risco, ele mantém um risco para si, né, mas ele tem a liberdade de não se vacinar. Mas teria, né, de sofrer as repercussões desta sua liberdade dentro de um entorno normativo que, para mim, ainda não está construído. Ou seja, está faltando na legislação, né, uma previsão de qual a consequência pela recusa à vacina. Para mim, é isto que está faltando. Né? Isso não significa que medidas sejam tomadas para você se precaver, para você precaver o seu ambiente de trabalho, mas elas não podem também ser extremas, né? Porque, veja, né, até que ponto a aplicação de uma falta grave, né, por causa da impossibilidade de exercício dessa liberdade pelo trabalhador, também é do interesse coletivo. Que vantagem há para a sociedade, a coletividade, né, em um desempregado que não se vacinou? Essa é a minha pergunta. Né? Então, eu repito, eu sou a favor da compulsoriedade da vacina. Eu chego até a dizer isso, do meu ponto de vista, dentro dos meus medos como cidadão, né? Até porque vi e muitas pessoas com quem convivi irem embora por causa do Covid, né? Parentes e amigos, né? Mas não está ainda, né? E nesse ponto eu acho que, como a gente lida, né, com a liberdade das pessoas, é preciso que a lei preveja a respectiva consequência. E a lei ainda não prevê isso de forma muito objetiva. No direito penal do trabalho, ou direito disciplinar do trabalho, né, é preciso que aqueles requisitos lá do direito penal, tipicidade, antijuridicidade, eles estejam presentes. E eles não estão. Né? Veja que as hipóteses de falta grave do artigo 482 e 483, elas são números clausos. Né? Você não pode fazer ilações
para, né, expropriar do empregado o seu bem maior, que é o emprego. Então, para mim, falta a previsão normativa de que seria falta grave. Por isso é que eu vou naquela linha, né, de que haveria uma hipótese de culpa recíproca, porque são duas vontades que, ao mesmo tempo, se colidem, são duas imposições de direitos que também se colidem e que geram conflitos e consequências para ambas as partes. Então, nesse momento é que me parece que é insustentável a manutenção do contrato de trabalho quando o empregador diz: eu quero proteger, né, a minha equipe, eu quero proteger o meu cliente, né, e o outro diz: mas eu tenho o direito de não me vacinar porque não há uma imposição, uma sanção contra isso. Você não pode me mandar embora por causa disso. Mas eu também não posso ficar, né, impondo, né, um desequilíbrio, né, total ambiental, no sentido do próprio ambiente, não é apenas do ambiente do ponto de vista químico, né, ou de poluição, etc., mas é do próprio clima, do próprio ambiente, do ponto de vista das relações de trabalho, das relações interpessoais, onde você vai ter, né, uma relação de conflito, de desconforto, aquele empregado que não está vacinado. Então, me parece que aí a gente tem um momento de impossibilidade da continuidade da relação com direitos, né, na verdade, de ambas as partes, e que, diante desse conflito, você tem que, então, propor a ruptura da relação de emprego, fazendo com que ambos, né, tenham, né, arquem com uma parcela dessa responsabilidade, ou seja, né, o empregador tendo que pagar por metade aquilo que o empregado teria direito se ele, né, fosse despedido por justa causa. Por isso, sem justa causa. Por isso que, para mim, né, essa hipótese da culpa recíproca ela seria a mais adequada hoje, né? Embora eu lhe diga que a melhor mesmo era a gente decidir se haveria uma lei, né, que dissesse: não, a ausência da vacinação gera falta grave para fins da relação de trabalho, gera a impossibilidade do estudante, né, que já está em idade de vacinação, frequentar a escola, né, do pai que não impõe a vacina ao seu filho ainda menor de ter acesso a determinados benefícios, como é o caso do salário de família, por exemplo. Eu sou favorável a essas restrições. Só acho que elas precisam existir antes de que as sanções sejam aplicadas, porque você cai no campo do arbítrio, né? Você cai no campo do arbítrio. Essa é o meu temor, né? Principalmente no momento, né, que a gente vive de flexibilização, de precarização das condições de trabalho, né, de informalidade, né? Então, tudo isso é que me preocupa, né? Você deixar ao poder das pessoas, certo, a decisão sobre os direitos de outrem, né? Isso é a base legal pronta ali para isso. Outro ponto interessante, né, nessa portaria é a questão da alegação de discriminação. Queria saber de você o seguinte: é de fato discriminatória a obrigatoriedade de apresentação de certificado de vacinação? Discriminatória é. Eu só não acho que ela seja um discrimen nocivo, né? Eu acho que ele é um discrimen necessário, né, nesse momento, porque nós estamos vivendo uma situação ainda de insegurança do ponto de vista científico para dominar a doença, né? Então, eu acho que é possível, sim, você exigir, né, o atestado, né? Eu particularmente acho que a recusa, né, à admissão no emprego, ela não seria
na minha opinião, um ato ilícito, né, ilegal, mas eu continuo dizendo, é preciso, a falta da regulamentação quanto a isso é que nos deixa nesse campo movediço. Mas eu não vejo, né, especificamente, certo, como uma discriminação no sentido ilícito, né? Não vejo uma discriminação no sentido ilícito. Ela é uma discriminação inevitavelmente, mas não dentro daquele aspecto do preconceito, né, como algo que venha. Na verdade, ela vem como uma discriminação para o exercício de uma defesa, né, que o empregador pode ter em relação a si, a sua equipe, diante dessa situação ainda muito indefinida, né, de pouco se saber sobre o coronavírus. Os artigos 2º e 3º da portaria 620 dizem o seguinte: artigo 2º. O empregador deve estabelecer e divulgar orientações ou protocolos com a indicação das medidas necessárias para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da Covid-19 no ambiente de trabalho, incluindo o respeito da política nacional de vacinação e promoção dos efeitos da vacinação para redução do contágio da Covid-19. O parágrafo único diz ainda: os empregadores poderão estabelecer políticas de incentivo à vacinação de seus trabalhadores. O artigo 3º acrescenta: com a finalidade de assegurar a preservação das condições sanitárias no ambiente de trabalho, os empregadores poderão oferecer aos seus trabalhadores a testagem periódica que comprove a não contaminação pela Covid-19, ficando os trabalhadores, neste caso, obrigados à realização de testagem ou apresentação de cartão de vacinação. Olha só, será que podemos dizer, então, que a portaria ela não é contraditória? Já que lá no artigo 1º tem como discriminatória a exigência de comprovante de vacinação e, em seguida, diz que ao cabe ao empregador assegurar e preservar o meio ambiente de trabalho? Como é que pode, ao mesmo tempo, considerar discriminatória e depois, inclusive, possibilitar o empregador de exigir um comprovante de vacinação? E aí, há ou não há uma contradição? De fato, eu acho que existe uma contradição aí, sim. Não é? Porque se, por um lado, você diz que eu não preciso, né, me vacinar, por outro, você termina fazendo com que eu me submeta, né, a uma outra violação da minha liberdade, né? Ou seja, você me dá o direito, né, de não me vacinar, mas não me dá o direito de não fazer a testagem, né? Que inclusive é um procedimento relativamente invasivo, né? Aquele do exame e tal, eu fiz algumas vezes e é horroroso, né? Então, me parece que existe aí sim, né, uma contradição, porque, veja, não tanto em relação ao empregado que recusa-se à vacinação, né, porque você pode dizer, não, você não se vacina, mas tem que fazer a testagem, até aí tudo bem. Mas isso por si só, a testagem por si só, não vai eliminar a responsabilidade, né, que se atribui ao empregador, né, que, se viesse a despedir o empregado, seria exatamente para assegurar, né, a integridade, né, a segurança do ambiente de trabalho. Então, nesse ponto, existe sim uma contradição, né, porque a despedida aí seria uma motivação, a motivação seria a manutenção do ambiente de trabalho, né, seguro. Então, nesse caso, ela é realmente contraditória. Meu querido André, eu sei que existe uma corrente contrária à demissão por justa causa, assim como você, né, que defende a rescisão por culpa recíproca, aludindo que não há previsão para que aconteça uma rescisão por justa causa. E por isso o empregador não
poderia optar por essa forma de dispensa do empregado. Show? Agora, o que dizer então do artigo 158, parágrafo único da CLT, e o artigo 482, também da CLT, que fala sobre mau procedimento ou indisciplina, que são justificadores de uma dispensa por justa causa? Será que estas normas não poderiam servir como base para esse tipo de rescisão contratual? Eu vejo o seguinte, eu acho que não seria o caso de enquadramento pelo seguinte, o artigo 158, o parágrafo único, ele diz o seguinte, cabe aos empregados, né, a observância de todas as regras, etc., né, de medicina e segurança estabelecidas, né, pelo empregador. E lá o parágrafo único ele diz o seguinte, que constitui ato faltoso, né, a recusa injustificada pelo empregado, a linha a observância das instruções expedidas pelo empregador, né, na forma do item 2, né, do artigo anterior, que aí ele diz a cumprimento de regras, etc. E aí onde eu venho a dizer que qual é a regra que determina que a vacinação, a não realização da vacinação, impõe a falta grave. Porque, eu volto a lhe dizer, o ato de vacinação não é feito pela empresa. Se a empresa fosse a responsável pela vacina, sim, mas não é a empresa a responsável. Então, me parece que falta, eu sempre vou nessa coisa, está faltando uma coisinha. Né? Eu, como sou, nesse caso, eu defendo intransigentemente o emprego como bem maior, eu acho que a gente tem que ir numa ponderação. Né? Veja, eu quero deixar claro aqui para você e para os telespectadores. Eu sou daqueles que defendem a vacinação como obrigatória e, eu diria, até compulsória, mas eu não posso estabelecer como falta grave a recusa à vacinação, desde que não há na lei ainda uma previsão sancionadora, né, para essa conduta. Meu ponto de vista é nessa filigrana, né, na qual eu me apego para defender o emprego, apenas em relação a isso. Por isso, eu acho que, né, o artigo 158 ele não vai se aplicar de forma digamos assim, objetiva nesse caso. Apenas isso. Assim, eu acho que estamos vivendo um momento de muita incerteza, né? Um momento de muita insegurança para o trabalhador e para o próprio empregador. Será que diante dessa incerteza jurídica e o empregador quiser demitir o empregado sem justa causa, será que ele pode? E se assim ele optar por uma dispensa sem justa causa, essa rescisão seria discriminatória? Olha, neste caso, a gente teria que fazer aquela, né, provar esse nexo de causalidade. Mas eu lhe diria que não, muito dificilmente a gente poderia caracterizar essa despedida como discriminatória. Primeiro, porque ele não considerou a existência de falta grave, né? Então ele não puniu o empregado pela conduta do empregado ou a ausência da conduta. Segundo, no momento em que ele promove a despedida dentro daquele poder, né, diretivo que ele possui, o chamado poder potestativo, eu acho que ele teria aí tranquilamente nesta situação, né, do contexto da pandemia, né, e de se estarmos a falar de um ambiente de trabalho onde você, né, mantém o empregado juntamente com outros de sua equipe,
eu acho que ele estaria dentro daqueles motivos administrativo, técnico, tecnológico, né, que a própria Convenção 158 da OIT menciona como possíveis, né, da despedida imotivada. Então, eu não vejo aí esse viés, essa perspectiva sequer da discriminação neste caso. Eu realmente não enxergo isso. Tá? Chegou agora o momento do De Cara com Peixoto, que tá um ping-pong aqui de perguntas e respostas rápidas. Vamos lá, meu querido André. Show, vamos lá. Sou obrigado a tomar a vacina? Sim. Posso fazer o que quiser. Afinal de contas, a Constituição Federal me garante isso. Jamais. Liberdade é um direito absoluto. Nunca. Liberdade individual e interesse coletivo. Tem de conviver harmonicamente. Liberdade individual, saúde pública. Também devem conviver harmonicamente. De um lado, meio ambiente e trabalho saudável. Do outro, a impossibilidade de solicitar comprovante de vacinação. Uma situação delicada. Ah, se a vacina é boa, quem já se vacinou não precisa ficar com medo. Quem corre risco é quem não se vacinou. Não é bem assim. A ideia de obrigatoriedade é conspiratória. Quem se vacinou não deve ter medo de se contaminar. Já existem provas em contrário disso. Lógico que não pode exigir, mas pode mandar embora sim. Só não pode ser por justa causa. Mas a decisão de tomar vacina é de cunho pessoal. Nisso a gente concorda. Como a vacina não imuniza 100%, não garante um ambiente seguro, fora que a vacina ainda é experimental. Não tem como garantir que no futuro possa ter uma reação adversa. Então, com isso, não tem como forçar a barra para tomar a vacina, que ainda está sendo testada. Eu acho que não é bem por aí. Já existem provas de que a vacina oferece segurança. O interesse coletivo não pode frustrar o interesse individual, pois na Constituição Federal, ambos os direitos estão em artigos diferentes e garantias fundamentais e coletivas também estão no artigo 5º e são invioláveis. O direito individual é o maior dos interesses públicos, mas ele precisa ser exercido diante de toda a harmonia que a sociedade exige. Se você tomou a vacina, qual é o medo? Sou a favor dessa portaria e a favor do livre-arbítrio. O medo sempre vai existir, mas a portaria é inconstitucional. Polarização ou união? A gente precisa acabar com a polarização para restaurar a união. Meu querido André, aqui acabamos o nosso programa Pensando Direito dessa noite. Foi sensacional, tá? Queria muito agradecer a você pela sua paciência, pela sua colaboração e por nos trazer aspectos novos para a gente debater e discutir essa portaria 620 de 2021 com muita seriedade, com muita urbanidade e cheio de conhecimentos. Muitíssimo obrigado, meu querido. Ok, Fernando, foi muito bom poder conversar aqui com você. Obrigado pelo convite, né? Me sinto honrado. Você é uma pessoa muito querida e é engrandecedor quando os pontos de vista, eles mesmo sendo divergentes, eles convergem, né, para que algo melhor possa ser construído, não só para o direito, mas também para
a harmonia da sociedade, né, e que a gente continue sempre encontrando esses caminhos. Quero lhe parabenizar por esse trabalho, lhe acompanho à distância, lhe conheço há mais de 30 anos e fico feliz com esse sucesso que você é para as pessoas e dentro da nossa profissão. Um grande abraço para você e muito obrigado. Queria agradecer você de casa que acompanhou o nosso programa Pensando Direito e dizer a você o seguinte: tem alguma dúvida? Ficou ainda inseguro no que diz respeito à portaria 6620? Não se preocupa, manda uma mensagem para a gente que a gente vai fazer questão em te responder. As nossas redes sociais vão aparecer aqui na tela. Forte abraço e até a próxima semana com mais um programa Pensando Direito.